Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 46º encontro. E nós vamos fazer um pouquinho diferente. Chegou nas minhas mãos hoje esse pequeno livrinho, Conduta Espírita. E por inspiração da espiritualidade que nos conduz, nós vamos seguir a leitura de algumas frases até a finalização do mesmo, em conjunto com o nosso estudo, combinado? Conduta Espírita é um livro feito por Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. E ele fala na introdução, é como se fosse um fiel amigo, um fiel escudeiro, nos dando conselho. E assim a gente vê que ele realmente direciona, e ele coloca aqui, ó, da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Como a gente deve se conduzir, se portar perante a vida e perante o centro espírita, combinado? E o capítulo 1, olha aqui, ele se refere à mulher. Nós vamos ler hoje uma frase. Aí nos próximos dias a gente vai vendo, se vai lendo uma frase ou o capítulo, visto que são pequenos capítulos, tá bom? Comprometer-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual, ou seja, ele dá uma diretriz a nós mulheres, como condutoras do lar e como responsáveis pela educação e pela condução da alma dos nossos filhos. Muito lindo, não é mesmo? E rogamos neste instante inspiração, proteção e direção neste estudo de hoje. Bom, 46º estudo da 16ª questão do capítulo 1 do diálogo entre Kardec e o padre. A 16ª questão fala o seguinte: o padre dirigindo-se a Kardec: se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião. Como estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés? Este último, pronunciando a pena de morte contra estas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Ou seja, o padre faz uma colocação em relação às comunicações dos espíritos. E Kardec responde da seguinte forma: eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte do Evangelho. Ela está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Quer dizer, se ela é mais judaica do que cristã, visto que Moisés pertence à lei judaica. Observe-se, mesmo que todas as religiões, a que faz menos oposição ao espiritismo é a judaica, e que ela não tem invocado a lei de Moisés, sobre as quais se apoiam as seitas cristãs contra as evocações. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? Que se diria se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios, e que este, do qual se trata aqui, era um motivo de abusos. Não se evocavam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão de proibi-la. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar seu povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada na sua legislação. Apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a proibição de evocar os mortos veio do próprio Deus,
Como pretende a igreja? Deve ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição? Por que não a conservaram? Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e por sua ordem. Se se crê que Deus seja seu autor, por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não é sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade e repeli-la no que não convém? Por que não segui-la em todas as suas prescrições, a circunstância, entre outras, que Jesus suportou e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumidas nas tábuas do Sinai, e que permaneceu, porque era divina, e o Cristo não fez senão desenvolvê-la. A lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes da época, e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias não são as mesmas, e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a igreja proíbe evocar os mortos, por que ela impedir que eles venham sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o espiritismo, como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros? Outra contradição. Se Moisés proibiu a evocação dos espíritos dos mortos, é porque esses espíritos poderiam vir. De outro modo, a proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, pode ainda hoje. Se eles são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Muito bem. Aqui a gente vê uma breve explanação do padre e uma explicação profunda e cheia de novas indagações de Kardec para com o padre. A gente se detém nesse último parágrafo. Se os espíritos foram proibidos de se manifestar, é porque havia manifestações. Se eles podiam vir naquele tempo, eles também podem vir hoje e poderão vir no futuro, com as pessoas espíritas ou não. E a gente também precisa lembrar que dentro da Igreja Católica nós temos as pessoas consideradas santas. E esses santos produziam fenômenos. Muitos desses santos têm relatos de psicografias. Então, essas mensagens vinham do alto e eles escreviam em forma de texto. Alguns ditavam aos seus confessores, outros escreviam a próprio punho. Os milagres de cura desses santos são fenômenos mediúnicos e são formas de manifestações da espiritualidade através de uma pessoa encarnada, que é um médium. Então a gente precisa ver que os espíritos não se manifestam só no espiritismo, eles se manifestam no catolicismo e em todas as demais denominações religiosas, porque os espíritos fazem parte da lei da natureza, e a lei da natureza é a lei de Deus. Nos atendo aqui especificamente a esta questão, Kardec deixa muito claro, como nós estávamos falando, se Moisés proibiu, e Kardec deixa claro que teve uma razão de ser. Qual que era a razão? O abuso. O que as pessoas faziam na época? Entravam em contato e pediam a manifestação desses espíritos para predizer o futuro, para dizer onde tinha um tesouro perdido, para dizer se eles iam casar com tal ou tal pessoa. Então tinha um interesse nessas manifestações. Mas vejamos bem, que se a gente retomar na história de Moisés, a gente vai ver que ele proíbe o povo, mas 2 profetas em especial, em circunstâncias necessárias e especiais, há a necessidade de que haja essa comunicação. Então a gente entende que são médiuns éticos e morais e que essas comunicações eram importantes na condução daquele povo ou para um cunho moral mais bem elaborado, mais bem edificado. Então a gente vê que tem um porquê dessas proibições. Se tem proibição é porque existe. Primeira coisa que a gente precisa se ater é essa lógica, que é o que Kardec encerrou a resposta.
É preciso ser lógico antes de tudo. Teve proibição? É porque existe comunicação de espíritos. Simples assim. É uma lei da natureza. E a gente deixa a nossa pequena opinião e nós deixamos a nossa parca, a nossa pequena opinião neste ponto aqui com vocês, para que vocês possam ter a liberdade de retomar a leitura, talvez de procurar esse item na internet, se vocês não tiverem o livro em mãos, ou de vocês escutarem novamente a leitura. Eu li de forma pausada, de forma clara, para que vocês possam tirar a opinião de vocês também sobre esta discussão ali, sobre esse ponto de encontro, essa troca de opiniões entre o padre, né, entre a figura psicológica representada pelo padre e entre Kardec. Então, por hoje é este o nosso estudo. Eu agradeço a atenção de vocês e rogo que vocês tenham uma semana iluminada, cheia de bênçãos, de muita paz e de muito amor. Até a próxima!